Sabe que define se uma frase em português é simples ou, bem, mais complexa? Pode parecer um detalhe técnico, mas a resposta na verdade está em um único elemento. Hoje, a gente vai desvendar de vez a diferença entre períodos simples e compostos e, no final, a lógica por trás disso vai ficar super clara. Para começar, vamos olhar para essas duas frases. De um lado, uma coisa curta, direta, o aluno chegou cedo. Do outro, uma sequência de ações, né? Cheguei, tirei os sapatos, respirei fundo e me joguei no sofá. A pergunta é, o que realmente separa as duas, além do tamanho óbvio? A resposta é surpreendentemente simples. Para a gente entender essa diferença, o nosso foco tem que estar no verdadeiro motor de qualquer frase, a peça central de tudo. E esse motor, essa peça central, é o verbo. Pensa bem, a própria definição de oração na gramática é um enunciado que se organiza em volta de um verbo. É isso. Sem um verbo, a oração nem existe. Então, vamos lá para fixar a ideia. O que é absolutamente indispensável para que uma oração se forme? Exato. O verbo, ele é a alma da oração. Pensa assim, onde tem um verbo, tem uma oração. Essa é a regra fundamental, o ponto de partida para tudo. Ok, com essa regra de ouro bem estabelecida, vamos analisar o primeiro tipo de estrutura, o tal do período simples. A definição é super direta e se baseia totalmente na nossa regra. Um período simples é, basicamente, uma frase que tem um e apenas um verbo. E, por consequência, se tem um verbo, tem só uma oração. Simples assim. Vamos voltar para a nossa primeira frase. O aluno chegou cedo. Ela parece simples e agora a gente consegue entender exatamente por que ela é classificada desse jeito. Aplicando a nossa regra, a pergunta é bem clara. Quantas ações, ou seja, quantos verbos existem aqui? A resposta é... Só um. Apenas a palavra chegou. Com um único verbo, a gente tem uma única oração. Isso faz dessa frase um exemplo clássico, perfeito, de período simples. Perfeito. Agora que o simples ficou claro, vamos passar para a estrutura um pouco mais robusta. Vamos ver como o período composto é construído usando exatamente os mesmos bloquinhos. A lógica é a mesma. Se o período simples tem um verbo, o período composto, como o nome já sugere, vai ter dois ou mais. E se a regra é um verbo para cada oração, isso quer dizer que ele também vai ter duas ou mais orações. Faz todo sentido, né? Agora, vamos pegar aquela frase maior. À primeira vista, parece uma maratona de ações, mas a gente pode usar a mesma lógica para desmontar ela peça por peça. A pergunta de $1 milhão é a mesma. Não importa o tamanho da frase. Quantos verbos, quantas ações a gente consegue encontrar aqui? Vamos contar? 4. Exatamente. Isso mostra como aquela nossa regrinha simples se aplica perfeitamente, mesmo numa frase que parece bem mais complexa. E aqui a gente vê a estrutura bem clara. Cada verbo é o centro da sua própria oração. Cheguei, uma oração. Tirei, outra. Respirei, mais uma. E joguei, a quarta. São 4 orações que juntas formam um período composto. Certo. Então, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? A ideia central que simplifica essa análise toda. A ideia se resume a isto. É quase um mantra. Conte os verbos. Essa é a regra. Não importa o tamanho da frase, o número de vírgulas, a complexidade das palavras, o que define tudo é o número de verbos. E para fechar, aqui está um resumo visual bem direto. Período simples, um verbo, uma oração. Período composto, 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações. É a mesma lógica ali, lado a lado. Bem fácil de visualizar. Para terminar, fica um último desafio. Com base na regra que a gente viu, esse período aqui é simples ou composto? A resposta, como sempre, está na contagem dos verbos. É só procurar por eles.